Boa noite. Eu vi os relatos de várias pessoas aqui neste canal e resolvi contar a minha história que aconteceu comigo há alguns anos. Me chamo Camila, tenho 17 anos e moro em Garrafão do Norte, no Pará. Há alguns anos atrás, estava eu dormindo na casa de uma amiga. Ela me pagava para que eu dormisse lá, porque ela tinha medo de dormir sozinha, pois o marido dela viajava a semana toda e só voltava no final de semana. Bem, essa casa é perto da minha casa e fica no alto de um morro, e a minha casa fica lá embaixo. O antigo dono dessa casa, um senhor já de idade, morreu nela. Mas isso nunca me deu medo, pois eu sou do tipo que gosta de filmes de terror e não tenho medo de quase nada. Já presenciei vários acidentes, pessoas sendo mortas, e presenciei também uma garota que se jogou de um carro em movimento. Eu me lembro que era época de quaresma. A minha mãe frequentava um centro espírita e ela sempre dizia que em época de quaresma o sobrenatural é mais propício a acontecer, pois as energias carregadas do nosso plano físico se interagem com as do plano astral. E então, a minha mãe sempre dizia para que eu evitasse sair de casa e que eu fosse trabalhar na minha amiga. Mas a minha maior proteção seria a oração. Conta ela que nesses dias de quaresma, até as galinhas param de botar quase que definitivamente. Mas quando termina esse período, elas voltam a botar normalmente. Bem, a casa dessa amiga era perto da minha, mas para ir até lá, eu tinha que seguir por uma rua bem deserta, mas ainda com calçamento e poucos postes na rua. O problema era quando eu tinha que atravessar um descampado. Eu saía em uma ruazinha de terra sem iluminação, e a única iluminação que tinha era a luz da lua, ou quando estava muito escuro, eu ligava a lanterna do celular. Porém, eu não gostava muito de fazer isso, pois uma garota ali sozinha à noite com a lanterna do celular ligada seria um alvo fácil. Certa noite, aquele lugar estava tão escuro que eu tive que ligar a lanterna do celular. E quando eu fiz isso, eu percebi que bem distante de mim, em uma mata que ficava na lateral da estradinha, uma luz também havia se acendido, e era aquela luz bem branca, que parecia de celular também. E quando eu apagava a minha lanterna, aquela luz se apagava. E quando eu ligava, a luz também ligava. Bem, seja lá o que fosse aquilo, com certeza estava me observando de longe e brincando comigo. Então, desliguei a minha lanterna e apressei o passo naquele breu. Andei quase correndo, até tropeçar em uma coisa que se mexeu rapidamente por minhas pernas e deu um granido. Bem, era um cachorro todo preto que passava por ali, e por isso eu não consegui enxergá-lo. O bicho, após se chocar comigo, tomou um susto e saiu correndo, e eu quase morri do coração. Isso era o que eu passava quase toda noite para chegar na casa dessa amiga. E quando eu chegava, eu sempre contava essas histórias para ela, e ela sempre dizia que era coisa da minha cabeça, ou que eu estava vendo muito filme de terror. Bem, certa noite eu acordei com muito calor
sendo que eu não sinto calor e sempre durmo com cobertor. Eu lembro-me que olhei a hora no meu celular e era exatamente meia-noite. Fiquei inquieta, pois o ventilador estava ligado e a minha amiga, que é super calorenta, estava toda enrolada no cobertor. Bem, nós duas dormíamos na mesma cama, pois na época não havia outra cama. Nessa mesma noite, após olhar a hora, eu olhei para a janela do quarto que ficava aberta, pois dava para o quintal da casa. E ali eu vi perfeitamente uma criatura nos olhando, parado lá na janela. Em certo momento, parecia um homem, mas reparando bem, eu pude perceber que a silhueta da coisa tinha um focinho alongado, orelhas em pé e olhos amarelos como de bicho. E só deu para ver a coisa da cintura para cima, pois ele estava do lado de fora da janela, nos encarando e bufando. Eu dormia do lado da parede. Então, na mesma hora, eu virei para a parede muito assustada e comecei a rezar com o coração acelerado. E no dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Porém, como de costume, a partir das 21 horas, começavam os uivos pelas redondezas. E como o local era bem afastado e não tinha vizinhos por perto, eu e a minha amiga entrávamos em casa e trancávamos todas as portas. Mas ela sempre tinha o costume de dormir com a janela do quarto aberta, pois como a janela dava para o quintal e o mesmo era murado, dizia ela que não havia perigo. Naquela noite era por volta de 00:35, quando acordei novamente e olhei pela janela, e lá estava a criatura novamente nos observando. Eu fiz tudo novamente. Eu virei para a parede, rezei e acabei dormindo. Na terceira noite, eu acordei novamente e era 3:47 da madrugada. E desta vez, eu não virei para olhar para a janela. Eu só virei para a parede e esperei o sono chegar novamente. Bem, tudo estava indo bem, até eu senti alguém me tocando e imaginei que era a minha amiga se mexendo enquanto dormia, e nem me importei. Porém, aí novamente eu senti o toque nas minhas costas, e quando me virei para ver o que estava acontecendo, eu pude ver que era a minha amiga. Ela estava sentada na cama, e quando eu virei, ela começou a falar uma língua estranha, e eu falei para ela que não estava entendendo nada. E foi então que ela nem se virou e só apontou para a janela e eu olhei. Só que desta vez ele parecia estar mais furioso. Depois disso, a minha amiga só virou e caiu na cama. Dormiu, e eu ainda pude ver a fera subindo o muro do quintal de quase 3 metros e pulando para o outro lado, que dava em um lote abandonado. E assim, a criatura desapareceu. E eu, ainda apavorada, tentei acordar a minha amiga, porém eu não consegui. Peguei o meu celular e liguei para a minha mãe. E quando ela atendeu, eu contei para ela o que acabara de acontecer. E disse que eu ia para casa naquele exato momento. Mas ela disse para que eu ficasse porque já estava amanhecendo. E o lobisomem não ataca durante o dia. Como sempre, eu rezei e consegui dormir.
E quando cheguei em casa, eu falei para a minha mãe que não iria mais dormir naquela casa. A minha mãe acha que a coisa que eu vi era de fato um lobisomem, pois aqui em Garrafão do Norte tem muitos avistamentos de lobisomem. Porém, o mais impressionante é que quando a minha mãe foi falar para essa minha amiga que eu não iria mais dormir lá e contou para ela o que havia acontecido, ela disse simplesmente que não se lembrava de nada, e nem mesmo dos uivos estrondosos que ouvíamos todas as noites por volta das 21 horas. E eu me passei por uma desequilibrada, idiota, tola e tudo de estúpido que vocês possam imaginar. E só a minha mãe acreditou em mim. E desse dia em diante, eu não voltei mais para aquela casa que ficava do alto do morro. E sempre que passo lá perto, eu sinto um arrepio e muita raiva. E quanto ao lobisomem, ele nunca mais foi visto nem por mim e nem por mais ninguém. Bem, essa é a minha história. E espero nunca mais ter uma história dessas para contar. Boa noite.